Boa tarde, irmãos. Novamente estamos na casa do Senhor para adorar o nosso Deus no primeiro dia da semana, no domingo, o dia reservado ao nosso Deus. Vamos começar cantando Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Aí eu vou pedir dos irmãos para ficarmos em pé, louvarmos ao Senhor com bastante alegria, felicidade. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio de louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo cântico. Em seguida, aqui viemos te adorar e proclamar o teu poder. Vamos cantar. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Jesus, Senhor, Rei, Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que as nossas vidas no teu altar confirmem nossa oração. Eu gostaria de convidar a irmã Vera para orar neste momento, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Pai, por mais uma tarde aqui na tua casa. Obrigada por este primeiro dia de semana. Senhor, obrigada por saúde suficiente de estar aqui juntos com os irmãos, na alegria, na palavra, no louvor do teu santo nome. Obrigado, Pai, por a paz. Obrigado por este tempo maravilhoso que temos aqui na tua casa. Perdoa, Senhor, nossas falhas, porque somos ainda, Senhor, aqui na carne e falhamos muito, Pai. E perdoa porque não somos sempre como tu gostarias que nós fosses, Senhor. Perdoa-nos, Pai. E agora pedimos que tu preparas os nossos corações, preparas a nossa mente para receber e para praticar, Senhor, aquilo que tu nos vais ensinar. Abençoa esta semana, Pai, que nos está para frente. Dá-nos poder para poder passar lutas e provações e tentações, Pai, e para sempre estar contigo e seremos filhos teus, assim como tu nos ensinas na tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos todas estas coisas. Amém. Amém. Podem sentar.
Vamos continuar ainda louvando ao Senhor, bendizendo o seu nome, cantando Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Realmente, né? Temos a oportunidade e a liberdade de adorarmos o Senhor. Próximo cântico, estou seguindo a Jesus Cristo. Creio que todos conheçam essa música, bem conhecida, né? Vamos cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto mais. Tudo bem, vou aprendendo o jeito dos irmãos aqui. Enfim, agora chegou a hora dos nossos avisos. Foi muito bom a nossa inauguração, a nossa estreia do culto ontem, né, pastor? Deu algumas crianças aqui da igreja, e eu acho que elas gostaram, né, Isabel? Gostaram? Tá certo. E esperamos, né, que o trabalho vai continuar. Então, esperamos que, né, possamos convidar crianças para vir. A gente sabe que existe uma coisa lá no Brasil que os mais antigos sempre falavam, né? O não a gente já tem. Então, não custa nada nós convidarmos. O não já tenho garantido. Se vier, então, muito bom.
gente passou convidando a semana, enfim, mas alguns disseram que viriam e acabaram não aparecendo. Mas o nosso trabalho, vamos dizer assim, a nossa perseverança é essa, continuar convidando e aí confiar que o Senhor mesmo tenha misericórdia dos pequeninos que ainda vão chegar. Mas vamos continuar convidando, irmãos. Ainda tem convites. Se precisarem mais folhinhas, tem ali na frente. Ou então fala comigo que eu ainda tenho também. Mas o importante é nós iniciarmos e agora darmos continuidade com esse trabalho de crianças. O culto das crianças do nosso clube Descobridores da Bíblia. Foi muito bom mesmo ontem e a gente espera que só possa vir mais, né, crianças, que o trabalho possa ser mesmo de alcançar vidas, salvar esses pequeninos. Durante a semana, quarta-feira, o culto ali em Cuba, o pastor está dando o livro de Colossenses. Quinta-feira, Vales Mortos. A irmã Rosinha, ore por ela, a questão da sua saúde. Tem a irmã Zita, a sua vizinha, esqueci o nome, de lá, né? Também orem por elas. Os irmãos Bully, né? Também orar por eles. A gente tem ido lá buscar, lá em Serpa, e levado lá para Vales Mortos para participarem desses cultos. Nessa última quinta que passou, não puderam ir por causa de uma consulta médica, mas nessa quinta-feira, se Deus permitir, eles estarão indo lá conosco. E aí tem a questão também da irmã Augusta. Os irmãos conhecem, não sabemos se ela conseguiu um lar, mas aí a gente foi solicitado, ela mesma pediu do pastor para ir, caso ela esteja já no lar, que o pastor vá lá fazer visitas, né? Ler a palavra do Senhor, orar por ela lá. Caso não, a gente passa lá também, né, pastor Elias? Na casa da filha, a Gabriela, que os irmãos possam continuar orando por esse trabalho. Novamente no sábado, às 5 horas, estaremos aqui com o trabalho do Clube Descobridores da Bíblia. Então, os irmãos orem, participem. Continuamos ainda, né, abertos aos irmãos que querem participar, querem contribuir, tá certo? Esses são os trabalhos, os avisos dessa semana. Orem também pela irmã Angelina, né, pastor? A irmã Angelina teve, os irmãos não souberem, mas a irmã Angelina está grávida, está esperando um bebê e ela está com um descolamento grave da placenta. Então, o médico pediu repouso total, então vamos estar orando por esses irmãos que estão passando por dificuldades, tá certo? Esses são os avisos. Vamos ficar em pé novamente. Vamos, antes da nossa mensagem, antes do pastor Elias vir, vamos cantar Deus de minha alma. Deus de minha alma, se é minha visão, nada te afaste do meu coração. Se é noite ou dia, tu és minha luz. Tua presença meus passos conduz. Deus de minha alma, se minha visão, nada te afaste do meu coração. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Se meu escudo e espada ao lutar, se meu deleite, se glória sem par, se proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser.
Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser e em meu coração, seja o teu brilho de tudo a visão. A palavra está com o pastor Elias. Podemos assentar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias para Hebreus, o capítulo 12. Como o pastor Jander disse, ontem foi muito bom. A gente olha assim, 1h30 de programação, mas ontem a gente não percebeu isso. A gente não percebeu 1h30. Foi muito rápido, muito dinâmico. Passou rápido. Não foi, Isabel? Não foi que passou rápido ontem? Foi muito rápido, né? 1h30 só. Mas porque foi muito dinâmico, irmãos. Foi muito bom, graças a Deus. Estejam orando por esse trabalho, também ajudando, né? Naquilo que assim puder. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias para Hebreus, o capítulo 12. Nós vamos fazer, irmãos, iniciar a leitura ali a partir do versículo 18. Hebreus, capítulo 12 e o versículo 18. Vamos ler até o 24, se bem que essa passagem, ela vai desde o 18 até o 29, mas não vai ser possível a gente expor tudo. Então, vamos pelo menos aqui no versículo 18 até o versículo 24. Nos diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 12, 18 a 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Oremos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui para meditarmos na Tua Palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, ensina-nos a Tua Palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como os irmãos podem ver, o livro de Hebreus é um livro em que o seu escritor, ele está escrevendo para os irmãos para animá-los, incentivá-los, exortá-los, dizer para eles terem cuidado. É bem interessante essa epístola aos Hebreus. E os irmãos puderam acompanhar, por exemplo, o escritor, sempre ele faz assim, ele dá um exemplo, aí depois ele faz uma exortação, aí depois ele dá de novo um outro exemplo, aí de novo ele faz uma exortação. Por exemplo, quando nós começamos o capítulo 11, versículo 1, o que ele faz?
ele coloca vários exemplos. Ele coloca Abel, ele vai falando de Abel, ele vai falando de muitos irmãos que morreram no passado, eles foram mortos, não é? Por causa da sua fidelidade para com Deus, por causa do seu testemunho. E é claro que esta luta que eles tiveram foi uma luta contra o pecado e, no caso ali, na vida dos outros. Então veja bem, na nossa luta contra o pecado, nós não lutamos contra o pecado apenas na minha vida, eu também luto contra o pecado na vida dos meus irmãos. Porque veja só, irmãos, lá no céu, eu vou estar despreocupado e você também. Por quê? Porque lá no céu nós não vamos ter o quê? O pecado. Entendeu? O pecado. Mas aqui na terra tem o pecado. Então, o que acontece? Às vezes, você está conversando com um irmão, conversando com uma irmã, e de repente, dessa conversa, surge um mau entendimento. Lá vai o quê? Lá vai intriga, lá vai briga, lá vai divisão. Por quê? Porque não tem somente pecado na sua vida, tem pecado também na vida do irmão. Entendeu? O pecado, irmãos, habita aqui na nossa carne. Se nós não orarmos, não vigiarmos, com certeza vamos cair. E por isso o escritor aqui aos Hebreus, ele que via os irmãos dizendo assim: mas isso está muito difícil, isso está muito cansativo, estamos sendo perseguidos, estamos sendo isso, estamos sendo aquilo. Aí no versículo 4, ele tinha dito: olha, vocês estão reclamando que a coisa está difícil. Mas ele diz assim, olha, versículo 4, 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Olha a forma dele nos exortar. Ou seja, os destinatários dessa epístola estavam reclamando, estavam murmurando, estavam dizendo que estava difícil, estava complicado. O escritor aos Hebreus vai dizer: ei, vocês estão achando que está complicado? Vocês estão achando que está difícil? Aí ele diz: irmãos, vocês ainda não morreram. Vocês ainda não foram mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Porque tem muitos crentes, irmãos, que estão pagando por sua vida por serem apenas crente. Estão se congregando debaixo da terra, nas cavernas, escondidos. Porque se as pessoas souberem que eles são crentes, vão já atrás deles para os matar. Aqui não. Nós podemos nos reunir nesse país livremente. Até agora ninguém foi morto por ser cristão, entende? Então, você acha que está ruim? Não está não, irmãos. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Vocês estão reclamando, vocês estão achando que está difícil e tudo, mas vocês não têm resistido até a morte. É interessante esse tipo de exortação, né? Agora vai começar uma outra. Veja que tem os mesmos moldes, os mesmos, assim, é parecido, né? O que ele fez lá no 4, agora ele vai fazer aqui no 18. Olha lá, 12, Hebreus 12, e o versículo 18. Olha o que ele diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, ao clangor de trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais. Quando a gente começa a ler isso daqui, a gente fica pensando: ele está falando do quê? Não estou compreendendo nada. É isso que às vezes acontece conosco. Você está lendo a sua Bíblia e de repente você se depara com uma passagem dessa. Ele, irmãos, do nada, ele começa a falar do assunto que a gente vê. Mas o que ele está falando agora? Porque se você vê,
ele até o versículo do 14 até o 17, ele está falando disso, seguir a paz, a santificação, ele está dando a exortação, porque note o que eu disse, ele fala, ele dá um exemplo, aí ele vem com a exortação. Então ele terminou já a exortação aqui no versículo 17. Agora ele vai falar de novo, ele vai dizer assim de novo, falar para os irmãos, no sentido de que os irmãos estão achando que está difícil. Então agora ele vai para o Antigo Testamento, ele pega um exemplo de lá, e o exemplo, você pode seguir esse exemplo, ele pegou a passagem de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 18. Esta é a passagem que ele está falando aqui, Êxodo, capítulo 20, e o versículo 18. Nessa passagem, nós lemos o seguinte: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Interessante, o temor, né? Então ele está falando aqui disto, porque quando o povo saiu do Egito, eles foram para esse deserto, e lá estava o quê? O Monte Sinai. Então no Monte Sinai, esse monte fumegava, esse monte era o som de trombetas, esse monte expelia fogo. Então o povo tinha medo de se chegar ali. O que o escritor aos Hebreus ele está dizendo é isto: ele está fazendo uma comparação entre o Monte Sinai, e ele vai fazer uma comparação com o Monte Sião. Veja o paralelo, dá uma olhada no versículo 22, Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao Monte Sião. Então note bem, lá no versículo 18 ele disse: ora, não tende chegado ao Monte Sinai, porque no Monte Sinai nós temos fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestade, clangor de trombeta, som de palavras tais que eles suplicaram: não fale conosco. Vai lá, Moisés, conosco não. Então, o que ele está dizendo aqui é: irmãos, vocês estão reclamando, vocês estão murmurando, vocês estão achando que a coisa está, mas vocês ainda não chegaram no Monte Sinai. E nenhum chegou lá. Ele diz aqui no versículo 20, Hebreus 12, 20. Ele diz aqui: pois já não suportavam que lhes era ordenado. Aí diz: até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então veja, irmãos, como era o tratamento, como é que Israel vivia lá no passado. Veja, nós estamos falando aqui de dois povos, né? Estamos falando do povo, primeiro, de Israel lá, e aí ele pega e fala da igreja aqui. Olha como ele faz essa comparação, como se os dois, e a verdade fosse um só. Só que um povo está na antiga aliança e esse outro povo está na nova aliança. Deus trabalha assim. É claro, é um só povo? É, porque nós vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele vai juntar os dois. Só que é uma revelação progressiva, né? Lá no Antigo Testamento, nós o que é que temos? Nós temos figuras. Nós temos o Monte Sinai. Aqui, nós temos o Monte Sião. Lá, nós temos Moisés. Aqui, nós temos Jesus. Veja que ele faz um paralelo. Veja, por exemplo, que desde o 18 até o 21, ele fala do povo, ele fala do monte
ele fala de Moisés. Está vendo? Ele falou do povo, que tinham medo de chegar, ele falou da montanha, e ele fala de Moisés, lá no versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Agora veja o paralelo. No versículo 22, ele já diz o seguinte, mas tende chegado ao monte Sião. E aí, olha o que ele diz, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aí termina com Jesus, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da expressão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Os irmãos estão vendo o paralelo que é feito nessa primeira parte com a segunda parte. A primeira parte, versículo 18 a 21. A segunda parte, do 22 a 24. Do 18 a 21, o que é que nós temos? Temos um povo, temos uma montanha e temos Moisés. Na segunda parte, nós temos um povo, nós temos uma montanha e temos Jesus. Porque, irmãos, Jesus aí é aquele profeta que Jesus Cristo profetizou a respeito. Ele disse assim, virá um profeta semelhante a mim. E é interessante, não sei se os irmãos já viram e já perceberam isso. Note o seguinte, quando foi que Deus teve um encontro com Moisés? Deus teve um encontro com Moisés em cima no monte, quando ele estava procurando uma ovelha desgarrada e viu aquela sarça ali queimando, mas não se consumia. E aí Deus disse, olha, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é um lugar sagrado. E ali Deus faz como que o chamado de Moisés e comissiona Moisés. Veja só, ele está ali com Moisés e ele envia Moisés de lá para onde? Para onde ele envia Moisés? Para o Egito. Por que ele envia Moisés para o Egito? Ele envia Moisés para o Egito para salvar todas as pessoas que moravam no Egito? Hein? Não. Por que Moisés vai para o Egito? Para salvar o povo de Deus. Então, note bem, Deus já tinha um povo no Egito? Já. Moisés, quando foi para o Egito, foi para salvar o povo de Deus ou os egípcios? Diga-me lá. Foi para salvar o povo de Deus que já estava lá. Irmãos, olhe, Deus enviou Jesus Cristo lá de cima para cá, para essa terra. Então, olha o paralelo. Deus, Moisés enviando para o Egito para salvar o quê? O seu povo. Agora, Deus, Jesus Cristo, né? Deus o Pai, Jesus Cristo, enviando o seu Filho a esta terra para quê? Mateus 1:21. O que diz Mateus 1:21? Ela dará à luz um filho e tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará. Quem, irmãos? O seu povo. Então veja, como Moisés foi enviado ao Egito para salvar o povo de Deus, Jesus Cristo foi enviado do céu aqui na terra para salvar o povo de Deus. Você já percebeu isso? O povo de Deus que está espalhado pelo mundo. O povo de Deus não era somente lá em Israel. Por isso João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo. Por quê? Porque o povo de Deus já não estava somente em Israel. O povo de Deus estava espalhado pelo mundo. Então, olha só a figura do passado e a figura do presente. Figura do passado, Egito. O que é que o Egito simboliza? O mundo. Ele simboliza o mundo. Moisés foi até o mundo para salvar o povo de Deus que estava no mundo. Jesus veio a este mundo para salvar o seu povo que estava neste mundo. Você não vê a comparação? Se a gente continuar, a gente vai ver, por exemplo, como foi que o povo de Israel saiu do Egito. Eles saíram do Egito através do derramamento do sangue. Não foi?
o sangue era colocado e passava ali o anjo, e ao ver o sangue ele passava por cima. Daí veio a paz, passa por cima, a Páscoa, né? E morreram o pessoal que era dos egípcios, mas o povo de Deus não, eles saíram dali. Então, note, Moisés foi para lá e depois de vários sinais, então sai o povo para quê? Para adorar o Senhor. Então, esse é um exemplo. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o seu povo e tirar o seu povo daqui para fora. Onde é que nós vemos essa passagem? Gálatas, capítulo 1 e o versículo 3. Se você olhar para lá, você vai ver isto precisamente que Jesus Cristo veio fazer. Ele diz aqui, no versículo 4 mais precisamente, Gálatas 1:4. Ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desagarrar deste mundo perverso. Então veja o que ele faz, segundo a vontade de Deus o Pai. Deus chamou Moisés, a vontade de Deus o Pai era: vai ao Egito para salvar o meu povo que está lá. Deus o Pai diz a Deus o Filho: vai ao mundo para salvar o meu povo que está lá. Então está vendo a comparação entre Moisés e Jesus? E aqui você vê em Hebreus precisamente o escritor fazendo isso. Ele dizendo: olha no passado o que era. O povo lá tinha medo, a montanha, o Sinai. Mas aqui o povo pode chegar de forma intrépida, ele já disse, né? Entrai de forma intrépida. Pode entrar, porque o caminho já foi aberto por Jesus Cristo. Na época de Moisés não era assim. Mas hoje nós podemos chegar com intrepidez. As pessoas no passado precisavam de quem? De Moisés para falar com Deus e assim Moisés falar com o povo. Hoje, irmãos, quem é o nosso mediador? O nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Os irmãos estão vendo que tem muita coisa semelhante, não é, com o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, olha, tem muita coisa aqui neste versículo 22. Então veja, o que foi no passado era medo, temor, as pessoas estavam assim. Agora na nova aliança, ele diz: mas tende chegado, Hebreus 12, 22, tende chegado ao Monte Sião. Naquele não dava para chegar, neste dá para chegar. Que Monte Sião é esse? Aí ele vai dizendo que Monte Sião é esse. É a cidade do Deus vivo. Note bem, irmãos, olha a progressão desde o Antigo Testamento até naquele dia. A gente começa primeiro vendo um altar aqui e acolá no Antigo Testamento. Aí depois o que é que nós vemos? Um tabernáculo. Um tabernáculo no deserto. Na época de Davi e Salomão foi criado um templo. Então veja, tabernáculo, templo. E depois do templo nós temos o quê? Uma cidade. Porque não é o que nós estamos esperando, a cidade celestial que desce do céu, que é a nova Jerusalém. Então, olha aqui, ó, é mais ou menos assim: tabernáculo, templo, cidade. Você vê que é uma evolução, e é precisamente o que nós temos aqui. Ele diz aqui no 22, tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial. Mas que cidade é essa? Lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 12... Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, nos diz assim, olha o que ele diz, Apocalipse 3, versículo 12, ao vencedor, note bem, parece igual Hebreus. O Hebreus, de vez em quando, ele está dizendo isso: olha, se você perseverar até o fim, olha, vocês são casa de Deus se vocês ficarem até o fim, olha, vocês são, se vocês, sempre nessa condicional. Por quê? Porque nem todo mundo que diz que é crente, de fato é.
Mas qual é a prova de que alguém é crente? É que ele vai até o final. Quem é do Senhor, ele vai até o final. Então aqui ele diz, ao vencedor, versículo 12, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. Bom, se ela desce do céu, então ela é a Jerusalém celestial. Então ele está falando do que aqui, irmãos? Ele está falando do céu. Ele está falando da Jerusalém que desce do céu. Irmãos, como assim a Jerusalém está descendo do céu? Lembra, quando Jesus Cristo vier, vai vir com ele quem? Todos os santos, irmãos. Do Antigo e do Novo e até nós. Todos. Quando Jesus vier, vão vir todos. O próprio Paulo disse, né? Irmãos, não assim ficam tristes achando que os irmãos já perderam, mas assim que soar a trombeta, Jesus Cristo vai descer do céu, aqueles que dormiram em Cristo vão vir com eles, vão entrar no seu corpo, vão ressuscitar e juntamente conosco vamos encontrar Jesus Cristo assim na glória. Então esta é a Jerusalém celestial, não é uma cidade assim, é esse povo. Note, é tabernáculo, templo e uma cidade. Jesus Cristo, até João fala em João 1,14, disse, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Por que ele chama de cidade santa, cidade celestial? Uma cidade não é para morar, não é para viver. Irmãos, nós somos essa cidade e quem mora em nós? Deus. Antigamente era num tabernáculo, depois num templo, agora numa cidade. Então, quando ele fala de uma cidade celestial, ele está falando destes. E agora, veja que ele dá vários nomes, para que você possa entender isso. Lá em Hebreus, né? O capítulo 12. Veja que ele vai dar vários nomes. Versículo 22, disse que era o Monte Sião. Disse que era a cidade do Deus vivo, disse que é Jerusalém celestial. Aí ele diz, e há incontáveis hortes de anjos, incontáveis. Nós sabemos, irmãos, que é só 2/3 que está lá em cima, porque 1/3 veio para baixo, 1/3 veio com Satanás. Bom, se 1/3 veio, ficou 2/3 lá. Então a maioria dos anjos estão lá. Só que ele diz aqui que são incontáveis. Incontáveis. Mas ele diz mais. Ele diz aqui, incontáveis hortes e anjos. E olha o que ele diz. E a universal assembleia. Universal assembleia. Aí, para nós entendermos mais, ele diz o nome, ele vai ser mais claro. Ele diz aqui, e igreja. Note que esse i é de como que adição, nesse caso aqui, tá? E igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Essa expressão, arrolados, significa inscritos. Inscritos. Ele diz, irmãos, aqui, que a igreja dos primogênitos. Por que ele diz igreja dos primogênitos? Porque note bem, o mundo está cheio de pessoas. E assim como lá em Israel Deus selecionou os primogênitos, também do mundo ele seleciona os primogênitos, ou as primícias, que é chamado. Ele tira daqui da terra e ele coloca aí o nome de igreja dos primogênitos. Irmãos, nós temos duas, aqui para vocês entenderem, não é duas, nós só temos uma igreja. Mas nós temos uma igreja lá no céu, chamada Igreja Triunfante. A igreja que venceu.
Os irmãos que passaram conosco aqui, irmãos que já partiram, esses irmãos, eles fazem parte da igreja triunfante. Nós aqui fazemos parte da igreja militante. A igreja aqui, ela ainda está lutando, entendeu? Mas a igreja lá no céu não está lutando mais. Ela é vitoriosa, ela está vitoriosa, ela é triunfante. E aqui ele dá um outro nome. Ele diz aqui no versículo 23, ele diz assim: os arrolados dos céus, o Deus juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, quem é essa igreja? Essa igreja que está arrolada aí dos primogênitos, inscrita nos céus, são os espíritos dos justos aperfeiçoados. Note que ele está falando aqui destes irmãos que já foram. Agora veja só, ele está falando aqui de Abraão. Abraão era chamado de justo? Sim. Ele está falando aqui de Noé? Sim. Ele está falando, irmãos, de uma assembleia que tem lá no céu. Note que ele não fica fazendo a diferença. Bem, aqui no céu, por enquanto, só tem aqui o povo de Israel e para cá tem a igreja. Quando Abraão morreu, ele foi para o céu. Quando irmãos nossos aqui morreram, eles foram para o céu. Estão lá juntos com Abraão. Isaac estão no mesmo céu, irmãos. Abraão está lá com a sua alma, um irmão de hoje que partiu está lá com a sua alma. Ou vocês acham que para essa parte aqui está quem morreu da antiga aliança e para cá está o pessoal da nova aliança? Não, irmãos, estão tudo no céu. É por isso que vocês podem olhar para o capítulo 11. Olha o capítulo 11. No capítulo 11, e o versículo 39 e 40, ele faz essa junção. Ele mostra esses dois. Ele diz assim: ora, todos estes, e ele falou desde Abel, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Então ele fala desde Abel e diz que eles ainda não receberam isso, porque eles estão esperando por nós. Para quê? Ele diz: a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E no estudo aos Hebreus, nós já vimos que essa palavra aperfeiçoado significa glorificado. É a mesma palavra que tem lá no capítulo 5. Se você olhar o capítulo 5, você vai ver no versículo 8 e 9, Hebreus 5, 8 e 9, quando ele fala de Jesus. E ele fala de Jesus no sentido de ser glorificado. Olha lá, Hebreus 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 9. E tendo sido aperfeiçoado. Aí você olha, aperfeiçoado? E Jesus não era perfeito? Então que conversa é essa? Quer dizer, ele vai ser aperfeiçoado? Mas como assim aperfeiçoado? É óbvio, irmãos, que está falando aqui da glorificação. Ele diz, e você pode ver, é só depois que ele, tendo sido aperfeiçoado, que ele se torna o autor da salvação. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, não ressuscitasse, irmãos, ele não podia ser o autor da salvação. Então veja só, não é só a morte de Jesus Cristo que me salva, é a sua ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitasse, irmãos, eu não seria justificado. Se ele não ressuscitasse, era a prova que Jesus era um pecador e que só morreu pelo pecado dele. Mas como ele não tinha pecado, mas ele tomou os nossos pecados, ele morreu porque tomou os nossos pecados, porque ele não podia morrer, ele não tinha pecado, ele só morreu porque os nossos pecados foram imputados nele, ele morre. Mas como ele, depois de morto, não tinha pecado em si, a morte não podia segurá-lo, então ele ressuscita, provando que ele não tinha pecado, e com isso ele justifica a todos pelos quais ele morreu, e por isso a Bíblia diz que ele, tendo sido aperfeiçoado, o aperfeiçoado aqui é glorificado. E
Quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, que diz assim, que todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, eles não obtiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, Abraão vai ser aperfeiçoado com quem, irmãos? Comigo, contigo. Não vai ter uma aperfeiçoação. Primeiro agora vai ressuscitar o Antigo Testamento. Aí depois vai ressuscitar o Novo Testamento. Aí depois vai ressuscitar. Aqui ele está dizendo que esses irmãos que morreram no passado estão esperando por nós para serem aperfeiçoados, ou seja, glorificados. Então por isso que ele está falando de uma assembleia dos santos aperfeiçoados. Que estão lá em cima, irmãos, existe uma igreja, a igreja triunfante, aqui embaixo a igreja militante, e um dia essa igreja, irmãos, se juntará com uma igreja triunfante de Deus. A igreja triunfante. O que é a palavra igreja, irmãos? Igreja significa chamado de dentro para fora. Chamado de dentro para fora. Abraão foi chamado de dentro para fora? Foi. Isaac foi chamado? Foi. Foram todos chamados. Os eleitos de Deus só são eleitos do Antigo Testamento ou do Novo Testamento também? Como é que eles foram salvos no Antigo Testamento? Não foi por eleição? Não foi por graça? Não foi pela fé? Nós também aqui não somos por eleição, não é por graça, não é por fé. A graça começa quando? A graça começa em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vai vir a semente da mulher, vai destruir a cabeça do dragão. Está ali a promessa. O homem falhou com a obra. Naquele pacto de obra que teve ali, ele falhou. Ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal e ele falhou. Então agora resta a Deus, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, fazer isto, de salvar. E por isso ele dá o nome desses aí. Ele fala, é bem interessante, ele fala de Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Apocalipse vai falar que todos os nomes, irmãos, estão escritos no livro da vida. Esse livro já foi escrito lá. Antes da fundação do mundo, a gente vê em Apocalipse. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é para esse versículo 23, quando ele diz assim: e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os irmãos estão lembrados que essa palavra foi usada lá em Efésios, o capítulo 4, só que lá ele diz que não são perfeitos. Aqui já estão perfeitos. Lá em Efésios não está perfeito. E aí a gente vai entender o porquê. Efésios 4 e o versículo 11, tá bem? 11 e 12. Olha o que ele diz. Ele diz assim: e ele, Jesus, ele concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pronto. Por que ele fez isso? Com vistas, 12, ao aperfeiçoamento dos santos. Veja aí esse contraste. Mas como é que pode? Ele diz que é o aperfeiçoamento dos santos. Ele não é santo. Um santo precisa de aperfeiçoamento? Porque ele está usando aqui a palavra santo no sentido de que nós fomos separados do mundo, consagrados para Deus. Ele não está usando aqui a palavra santo no sentido de que são impecáveis. Tá? A santificação aqui diz respeito à santificação posicional. Eles foram tirados do mundo, colocados para cá. O Paulo diz: aos santos que vivem em Éfeso, aos santos que estão em Colossenses, em Colossos, aos santos em Éfeso, aos santos em Corinto. Ele chama de santo, mas isso não quer dizer que aqueles irmãos não têm pecado. E por isso ele fala aqui, que estes que Deus deixou foi para o aperfeiçoamento dos santos, porque os santos, enquanto estiverem nessa terra, não são perfeitos. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça, e é isso que eu tenho que colocar na minha cabeça. Você não é perfeito.
Você é salvo por Jesus? É salvo. É regenerado? É regenerado. Mas, meu amado irmão, você ainda está nessa carne e você está sujeito a pecar. Você não é perfeito. Então, quando tem um irmão, uma irmã que tem esse pensamento, não, eu sou impecável, você vai viver frustrado. Tá certo? Porque cedo ou mais tarde você vai errar. Cedo ou mais tarde você vai cometer um pecado. Seja por mente, seja por palavra, seja por ação. Entendeu? Por isso que São João, no capítulo 1 de 1 João, ele vai dizer o quê? Irmãos, se nós dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, o que é que nós temos que fazer? É claro, nós não vivemos na prática do pecado. Mas uma vez que pecamos, não é viver pecando, né? Mas uma vez que você cometeu um pecado, o que é que você vai fazer? Vai confessar. E vai ter que entender que você não é perfeito. Perfeito quando? Lá em cima. Veja que Hebreus ele diz, essa assembleia, os santos aperfeiçoados. Então veja só, irmãos, lá em cima nós temos a igreja triunfante, aqui embaixo nós temos a igreja militante, aqui embaixo temos os santos não perfeitos, imperfeitos. Lá no céu nós temos os santos aperfeiçoados. Não é uma coisa assim interessante? É uma coisa que dá para assim até nos ajudar? Então veja, aqui na terra ainda, o pastor Elias tem defeito. Você tem defeito. Mas lá no céu, você não vai encontrar nenhum defeito em mim. E eu não vou encontrar nenhum defeito em você. Então, por agora, eu te suporto e tu me suportas. Tá bom? Eu pego leve com os teus pecados, tu pega leve com os meus. Eu sou misericordioso para com os teus pecados e tu é misericordioso para com os meus. Eu tento compreender as tuas falhas e tu tenta compreender também as minhas, porque assim como tu é imperfeito, eu também sou. Mas o que as pessoas querem? As pessoas querem ver perfeição na vida dos outros, mas não na sua. São exigentes. Querem que os outros sejam impecáveis. Como é que pode? Aquele crente fez isso, fez aquilo. Mas como é que pode? Aquele outro crente... E muitos desses se escandalizam e deixam a igreja. Eles estão buscando perfeição na vida dos outros, mas eles não procuram a perfeição na vida deles. Exigem muito perfeição na vida dos outros, são rígidos na perfeição na vida dos outros, mas como que pode você isso e você aquilo? E a tua vida? Como é que está a tua vida? Você é um impecável? É um pai exemplar, uma mãe exemplar, um filho exemplar? É? Não. Então baixa a bola. Confessa mesmo, Senhor, me ajuda. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, Senhor, me ajuda. Faz com que eu possa compreender meu irmão, compreender minha irmã e saber que eles também são imperfeitos. Perfeito, irmão, só lá no céu. Então essa ilusão que alguns têm, eles chegam numa igreja e querem encontrar todo mundo santinho. Ah, mas como é que pode isso na igreja? Não, ele não é crente. Então Davi não era crente. Adulterou lá com a mulher, mandou matar o marido dela. Ele era ou não era crente? Era, mas era imperfeito. Assim como tu e eu. Sou passivo de cair? Sou. E você também é passivo de cair? É. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós nos humilhamos mais. Ficamos mais humildes. Por quê? Porque assim como eu sou falho, você também é. E assim como você quer compreensão para com os teus pecados, que você olha, poxa, e quer misericórdia, quer perdão, assim somos todos nós. Mas o que acontece é que às vezes nós somos impacientes, implacáveis e pronto, a pessoa, né, assim, caiu, acabou-se. Nós somos imperfeitos, irmãos. Por enquanto.
mas seremos perfeitos. Somos uma igreja que luta, mas por enquanto, depois seremos uma igreja triunfante. Aqui lutamos contra o pecado, lá no céu não vai ter luta contra pecado, contra nada. Então isso aqui é bem interessante, né? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Ainda dentro do 23, você vê que aí o Deus é o juiz de todos. Deus é o juiz de todos. Do incrédulo também? Do incrédulo também. Ele é o juiz de todos, ninguém vai fugir. Ele é o juiz de todos. Versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Interessante. Mediador da nova aliança. Ele é o único mediador. E é o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E aqui ele faz essa comparação, né, dentro do Abel. Lembra quando Abel morreu e Deus chegou com Caim e disse assim: olha, o sangue do teu irmão me clama da terra. Clamava da terra por justiça. Clamava da terra mesmo. E aí, quem vai ver isto? Quem vai ser o juiz para julgar isso? Essa questão. Então, o de Jesus Cristo, né, fala muito mais acima do que o de Abel. E próxima semana, se Deus quiser, a gente vai entrar na exortação dele. Então veja só, ele faz a comparação, o povo, o monte, Moisés. Aqui, o povo, o monte, Jesus. Ele fez as duas. Esse aqui não conseguiram chegar lá. Esses aqui chegaram. Então aí ele vai dar a exortação. E os irmãos já fiquem assim preparados, né, para o próximo, porque no 25 ele vai dizer: tende cuidado, toma cuidado. E de novo ele vai alertar para a possibilidade que pessoas que acham que são, que no fim das contas não são nada, que não são. Então ele diz: tome cuidado. Ele não está dizendo que a pessoa vai perder a salvação. Se ela tem, ela dá um alerta para todos: toma cuidado. Por quê? Porque nem todos dentro de uma igreja são de fato regenerados. Ele coloca a mesma responsabilidade em cima de cada um. Mas isso, próxima semana, se Deus quiser. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que nós aprendemos aqui. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, nos ensinar cada vez mais, e que possamos ter um entendimento claro a respeito da Tua palavra. Ó Senhor, obrigado, porque nós temos chegado até a Sião, a Jerusalém mesmo que desce do céu. Estamos entre, Senhor, estes santos, ainda assim imperfeitos, mas naquele dia, Senhor, seremos os santos aperfeiçoados. Nos ajuda, Senhor, ser com cada um dos nossos irmãos a sua semana, dá uma semana de paz, e que possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua pessoa, para a honra e glória de Deus Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus vos abençoe.